Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Nessas 2 últimas semanas, Deus tem falado comigo a respeito de pregar sobre a justiça. Você verá o que Deus está fazendo nesses últimos dias. E qual a mensagem que Deus quer que apresentemos. Primeiro, Deus estabelece pastores que alimentam as ovelhas. Diga pastores. Perceba que está no plural. Diz em Jeremias, e levantarei sobre eles pastores que apacentem. Pastores de ovelhas. Que apacentam o povo e não batem nas ovelhas. Alguns pastores ficam açoitando as ovelhas. Deus diz que não devemos fazer isso, temos que apacentar. Algo acontece quando alimentamos ou apacentamos. A igreja é o lugar para alimentar. Você pode servir como diácono, como músico, mas não é para isso que você vem à igreja. Você vem para se alimentar. Todos precisamos de alimento. Deus se interessa mais em que você se alimente do que o seu serviço. Jesus se agradou mais de Maria, que se alimentava da sua palavra, do que Marta, que estava o servindo. Quando você se alimenta, o que acontece? Quando você está sob o alimento ungido, ensinamento ungido, 3 coisas acontecem. Nunca mais temerão, o rebanho não terá medo. Como você sabe que está numa igreja que alimenta, que tem boa comida? Em primeiro lugar, você não teme. O temor não será um fator na sua vida. Você não se assombrará ou desmaiará. Não ficará desencorajado. O desencorajamento vai diminuir na sua vida. Não somente isso, e nenhuma delas faltará. Aleluia! Amém? Vai descobrir que Deus vai tirar a escassez da sua vida. Ele vai dar fartura, amém? O incrível é que essas 3 bênçãos acontecem quando estamos nos alimentando. Não é nosso esforço. Quando nos alimentamos com boa comida, o desencorajamento, a falta desaparecem. É uma boa notícia. Se o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. A próxima pergunta é, nos alimentar com que ensinamento? Me alegro porque a Bíblia responde às perguntas no seu próprio contexto. Quando você quer estudar a Bíblia, você descobre que, por exemplo, Deus levantará pastores para alimentar as ovelhas. Alimentar com que ensinamento? A Bíblia, dentro do seu contexto, diz que tipo de alimento. Vejamos o contexto. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome com o qual Deus o chamará. Jeová Tsidekenu, em hebraico, o Senhor, justiça nossa. Portanto, o contexto nos diz que o alimento que deve ser dado às ovelhas, trazendo as 3 bênçãos mencionadas, é a mensagem sobre a justiça de Deus. Você não tem justiça própria. Obedecer à lei não faz de você justo. Obediência não faz de você justo. O Senhor é a sua justiça. Eu disse, o Senhor é a sua justiça. Se você tem Jesus na sua vida, Jesus é a sua justiça. Amém? Glória a Deus. O texto não diz somente o tipo de comida, mas fala quando isso vai acontecer. No cronograma de Deus. E descobrimos que está acontecendo agora. Essa profecia é para a nossa geração. Amém? Próximo versículo. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, versículo 8, vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Deus está dizendo que o povo não contará mais a história de Deus tirando o povo de Israel do Egito. Você lembra? Os 10 mandamentos... Deus falando, Moisés. Naquela época, o povo contava a história de Deus tirando o povo do Egito. Deus diz que não vão falar dessa história. Dirão
naqueles dias, o Senhor que fez subir a casa de Israel da terra do norte. Que terra está ao norte de Israel? Para nós, em Singapura está... Você não sabe. Não é Indonésia, Malásia. O país ao norte de Israel, Rússia. Se fizer uma linha de Jerusalém para o norte, vai cruzar Moscou. Certo? Essa é a terra do norte. A nossa geração viu muitos judeus virem da Rússia para Israel, mais do que qualquer outra geração. Amém? Por isso digo que nós somos essa geração na qual Deus vai levantar pastores que alimentarão o povo com a mensagem que o Senhor é nossa justiça, que a Bíblia diz que o tempo desse mover extraordinário é o tempo quando os judeus voltassem. Um êxodo maior do que aquele do Egito. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Amém! Quero aclarar alguns pontos, essa não é ainda a minha mensagem. Mas para fundamentar a minha mensagem, eu quero trazer algo que é muito importante para que a mensagem possa ser entendida. Muitos definem justiça como fazer certo. Justiça não é agir corretamente, é ser correto. Amém? Alguns definem o pecado como agir erradamente. Não, o pecado resultará em erro, mas acima de tudo, o pecado é um estado de ser. Amém? Você me escuta? Não é uma ação errada, é um estado de ser. Justiça não é fazer o certo, é o estado de ser. Amém? Assim, quando falamos de justiça, não é fazer algo corretamente, mas é um estado de ser. Veja 2 Coríntios 5:21. Isso desfaz a visão de que justiça é fazer o certo e pecado é fazer o errado. E muitas pessoas, inclusive cristãos, acreditam assim. Até mesmo pregadores pensam assim. Mas isso é um erro. Leiamos a passagem bíblica. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. A Bíblia diz que Jesus não conheceu e não cometeu qualquer pecado. Deus fez Jesus se tornar pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Este texto está falando sobre Jesus na cruz. Na cruz, o justo que não conhecia pecado se tornou pecado. Como isso aconteceu? Ele cometeu o pecado? Você fica em problemas se definir o pecado como agir errado. Porque aqui Jesus se tornou pecado. Deus fez Jesus se tornar pecado. Se disser que pecar é agir erradamente, então Jesus cometeu o pecado na cruz. Não, a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Como se tornou pecado? Recebendo o nosso pecado. O pecado é um estado de ser. Por outro lado, porque ele se tornou nosso pecado, nós nos tornamos justiça de Deus. E se justiça é agir corretamente, teríamos que concluir que o pecado é agir erradamente. Mas já vimos que pecar não é agir errado, pecar é um estado do ser que produz o erro. Jesus recebeu esse estado no qual estamos desde que Adão caiu. No momento que uma criança nasce no mundo, essa criança nasce no estado do pecado. Essa criança não fez o bom nem o mal, mas nasceu no pecado. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Crianças nascem pecadoras, apesar de inocentes. Quantos entendem? Quando nascemos de novo, nascemos em justiça. Posso ter um amém? É um estado de ser. Aleluia. O problema é que na igreja temos dito que a justiça é fazer o certo. Isso ensina que temos que ser mais justos, mas na verdade você não pode ser mais justo. Ou você é justo ou não é. Quando você recebe Cristo, você se torna a justiça de Deus em Cristo. Pastor, mas eu e até o senhor já pecamos depois de receber Cristo? Sim. Mas nossa falha não nos faz injustos. Compartilhei sobre a profecia de Daniel. Daniel fala da obra do Messias, de Cristo, que quando ele viesse destruiria a transgressão, destruiria, acabaria com o pecado, acabaria, e traria reconciliação para a iniquidade. Isso é maravilhoso. Ele traria justiça eterna, não temporariamente. Você não é justo até pecar de novo. Jesus trouxe justiça eterna. Assim como seu sangue é eterno, o sangue de touros e cabras no Antigo Testamento era uma justiça temporal.
O sangue de Jesus dá a você e a mim justiça eterna. Amém. Temos segurança da salvação. Sem essa segurança, não podemos ter alegria e paz. Alegria não coexiste com a insegurança. Minha filha Jéssica não pode ser alegre e ter paz na minha presença se ela acha que quando ela cometer algum erro, ela perde a comunhão comigo ou vou abandoná-la. Não podemos ter alegria e paz nesse ambiente. A Bíblia diz que temos que ter alegria e paz, aleluia, sabendo que temos justiça eterna. Você é eternamente justo. Você não se alegra com isso? Mas essa não é a minha mensagem. Aqui está somente o fundamento. O fato é que, quando nós observamos, vemos que os judeus oram mais tempo do que nós, oram com mais frequência, eles sacrificam mais do que você, se esforçam mais. Se visitar o Muro das Lamentações em Israel, em Jerusalém, você vai ver que eles estão no muro orando dia e noite. Faça chuva ou faça sol, eles estão orando. São extremamente zelosos. A Bíblia fala sobre o zelo sem conhecimento. Deixe-me mostrar para vocês. Vejamos o que diz Romanos capítulo 9. O apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Estranho. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Aqueles que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Como? Mas aqueles que buscavam a lei da justiça não chegaram à lei da justiça. E o apóstolo Paulo pergunta: por quê? A resposta: porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Muitos crentes agem como judeus hoje. Buscam a justiça pelas obras da lei, tentando guardar as leis e até mesmo os 10 mandamentos, mas Deus diz que não é pelas obras da lei, é pela fé. Creia que você é a justiça de Deus em Cristo, pela fé. Amém? Quando você crê que Jesus se tornou pecado para que você fosse justo, como Cristo se tornou pecado sem ter cometido o pecado, hoje eu sou justo sem ter atos de justiça. Amém? No momento que você crê que a vida é correta, você não precisa se preocupar em viver corretamente, porque viver corretamente é um fruto, não é a raiz. A raiz é crer corretamente, certo? Crer certo sempre produz viver certo. Posso ter um amém? Veja que crer corretamente sempre produz o viver correto, e não o inverso. Viver corretamente não produz o crer corretamente. Você me escuta? O interessante é que quando Jesus caminhou aqui na terra, o seu poder curador estava fluindo a tal ponto que uma mulher que tocou na orla do seu vestido foi curada, sem a sua permissão. Quem tocasse na sua roupa era curada. Ele estava transbordando de saúde, plenitude e cura. Mas sabe quem não recebeu a cura? Aqueles que tinham justiça exterior. Aqueles que não criam em Jesus, mas tinham uma vida aparentemente justa, os fariseus. Eles não foram curados. Diz a Bíblia nos Evangelhos. Os que foram curados foram aqueles que creram em Jesus. Muitas vezes não tinham uma vida correta, mas eles creram. Assim, igreja, crer corretamente é importante. Quando você é tocado pelo poder de Jesus, o poder de Jesus vem ao seu ser e cura o seu corpo. Você não é mais o mesmo. Amém? Se você está sofrendo de algum tipo de enfermidade por causa do pecado, gonorreia, doenças venéreas, se o Senhor cura você, certamente não vai voltar àquele pecado. Não vai voltar ao estilo de vida que trouxe aquela enfermidade. Porque o mesmo poder que curou você o mantém longe daquele pecado. Por isso, não devemos nos preocupar a respeito de viver corretamente. Temos que ter certeza que estamos crendo corretamente. Você está crendo corretamente? Isso vem quando somos alimentados. Com este alimento, começamos a crer. Amém? Amém? Glória a Deus. Continuemos. Diz
Porque eles não se tornaram justos, apesar de terem tentado, mas não foi por fé, foi pelas obras da lei. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Qual é a pedra de tropeço? No primeiro culto alguém disse a lei. Não, a pedra de tropeço aqui é Jesus. Continue lendo o contexto. Como está escrito, eis que põe em Sião, não fala em Sinai. Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Note que a pedra de tropeço é Jesus, e quem crê em Jesus nunca será envergonhado. Amém? Escute, não é que Jesus seja a nossa pedra de tropeço, mas Jesus, como a nossa justiça, é que é a pedra de tropeço. Porque o contexto aqui fala de justiça. Você me escuta? Você sabia que nossa igreja é uma pedra de tropeço? Para algumas pessoas que consideram nossa igreja pedra de tropeço. Sabe o que é uma pedra de tropeço? Não é Jesus. Jesus, como nossa justiça, é a pedra de tropeço. Nós nos gloriamos em Jesus como nossa justiça, não nos gloriamos na nossa obediência, em guardarmos a lei. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa justiça. E o Senhor, nossa justiça, é uma pedra de tropeço para os judeus. Assim como hoje é para alguns crentes. Eu sei que alguns de vocês, quando perguntam de que igreja você é, e você diz, sou da igreja New Creation, eles dizem, e olham de forma estranha. Certo? Mas alguns reagem dizendo, essa é uma boa igreja. Eu afirmo que nós somos a pedra de tropeço, mas, pastor, a Bíblia diz que não devemos ser tropeço para o nosso irmão. Leia com cuidado, esse texto se refere à comida e à bebida. No que se refere à doutrina e ao evangelho, não podemos negociar. Cristo é pedra de tropeço para os judeus. Temos que parar de pregar Cristo como nossa justiça por causa dos judeus? Não. Eles têm que se adaptar, não nós nos adaptarmos a eles. Cremos que Deus enviou seu Filho para ser nossa justiça. Quantos podem dizer amém? Agora vou começar a pregar. Aleluia. Foi só aquecimento. Estava falando de forma geral. Agora vamos ao nosso tema, aleluia. Eu falei tudo isso para chegar nesse versículo que fala sobre a justiça e a saúde. Podemos pregar sobre a justiça e a prosperidade, justiça e o bem-estar para a família, justiça e a bênção do casamento. Podemos pregar sobre muitas áreas, mas vocês hão de convir que depois da salvação, o perdão dos pecados, a maior bênção na terra é a saúde. Verdade? Ser saudável aos 40, aos 50, não parecer ter essa idade. Ter 60 e o corpo dizer que você não tem 60. Tem pessoas que têm 30 anos e parecem ter 50. Isso é verdade, eles chamam de idade cronológica e idade real. Mas a verdade é essa, não adianta ter prosperidade, ter muito dinheiro e o seu corpo está incapacitado, você está sempre deitado e doente. E só para que saibamos que o desejo de Deus, conforme 3 João 2, vou citar o texto, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. O desejo de Deus para nós é que prosperemos e tenhamos boa saúde, assim como a nossa alma. Deus não está somente interessado na sua alma. Deus quer que você prospere como o texto que nós lemos. Tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Assim como vai bem a sua alma. Deus me disse recentemente, quando o meu povo souber que eu quero que eles sejam saudáveis, eles serão saudáveis. Amém? Vou falar sobre saúde e justiça hoje. Vou ler um versículo, mas antes que leia, você vai ficar surpreso com o que eu vou compartilhar. Às vezes eu mesmo me surpreendo com o que falo. Eu sei que você vai ficar surpreso. Você sabia que impor as mãos sobre os enfermos, apesar de Jesus ter feito isso e o povo foi curado, e o próprio Jesus disse para os seus discípulos, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse impor as mãos, ore e eles serão curados. Ele mandou só impor as mãos e eles curariam. Pense nisso. Então, você sabe do que fala esse versículo? Como curar os enfermos? É muito simples. Levantem as mãos. Isso se chama mãos. Estão na extremidade dos seus braços, certo? Mãos. Mãos sobre o enfermo. Tem o enfermo? Impõe as mãos. Certo? Deus cura. Entende? Encontra o enfermo? Impõe as mãos, Deus cura. Jesus não disse que você curaria. Disse impor as mãos sobre os enfermos, mas tem que ser crentes. Os crentes impõem as mãos, Deus cura. Amém?
As pessoas acham isso estranho. Pastor, como o senhor cura? Mãos, doente. Impõe, Deus cura. Amém. Mãos estão na extremidade dos nossos braços, no nosso corpo. São as mãos. Imponha sobre o enfermo. Amém? Nós fazemos isso na nossa igreja, continuamos fazendo, mas na verdade é para impormos sobre os descrentes. Essa é a vontade de Deus, e não sobre os crentes. Quando lemos a Bíblia cuidadosamente, vemos que quando os crentes impunham as mãos, era sobre descrentes. Jesus, é claro, sempre impunha as mãos sobre descrentes. Não existiam crentes ainda. Quando Jesus comissionou seus discípulos, no livro de Atos, eles impuseram as mãos sobre os enfermos. Entre os descrentes. Crentes impondo as mãos sobre enfermos descrentes. Qual a provisão para os crentes? Eu creio, me escute bem, podemos impor as mãos sobre crentes, mas não é o ideal de Deus. Por isso eu disse, alguém que me escuta pode pensar que eu estou inventando essas coisas, mas se você ler cuidadosamente, vai descobrir que até mesmo os dons do Espírito são para os descrentes, para o benefício deles. Deus demonstra os seus dons para atraí-los para Jesus. Amém? Por que precisa de cura se o curador vive dentro de você? Vejamos. Fique de pé, Patrick. Eu sou um crente. Digamos que a unção de cura está em mim. E ele é um descrente. É claro que ele é crente. Mas digamos que é o descrente, certo? Agora, o curador vive em mim. Por isso impõe minhas mãos sobre o enfermo. O curador transmite seu poder e sua presença para o enfermo. Amém? Glória a Deus. Você sentiu o poder de Deus, não é? Eu também senti. Amém. Glória a Jesus. É melhor você sentar. Amém. Agora, o curador vive em você, correto? E o enfermo não tem o curador. Você transmite para ele. Você entendeu? Escute com cuidado. Todos os crentes têm um curador. Cristo vive em nós. Não é o ideal de Deus. Muitas vezes não sabemos quem somos, quem habita em nós e dependemos que os outros orem por nós. Mas esse não é o ideal de Deus. Quantos entendem isso? Se você buscar oração, vamos orar. Não me entenda mal. Se for um dos nossos pastores, eles vão orar por você e impor as mãos. Mas não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que viva na saúde do novo concerto. Eu vou mostrar como. Vejamos Romanos 8:11. É um poderoso versículo. Vejamos o versículo. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Antes de mais nada, vamos entender algo importante. Essa vida dada aos nossos corpos mortais. O que é mortal? Um dia nós teremos um novo corpo. Você sabia que a qualquer momento Jesus pode voltar? Todas as profecias com respeito à sua vida já foram cumpridas. Israel já está na sua terra. O evangelho está sendo pregado aos 4 cantos da terra. Amém. A qualquer instante, Cristo pode voltar. E quando Cristo surgir nas nuvens e chamar por nós, num segundo, o mundo só perceberá que desaparecemos. Num instante. Amém. A Bíblia diz na carta aos Tessalonicenses que no momento que a trombeta soar, teremos um novo corpo. O corpo de Jesus é físico e transcende o espaço, o tempo e a matéria. Por isso que quando Jesus voltar, se você estiver num prédio como este, não tem que se preocupar em ter que correr para o elevador, apertar o botão, dizendo, esperem por mim. Não, nada disso. E você sai correndo para o trem e o senhor diz, não, espero pelo próximo trem. Não. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Jesus. Amém? Como é o corpo de Jesus? Não é um corpo etéreo, como um fantasma, mas um corpo real. Quando ele ressuscitou, ele disse para os seus discípulos, toquem aqui. Um fantasma não tem ossos e carne. Um espírito não tem ossos e carne. Quando ressuscitou, ele tinha um corpo, mas o seu corpo podia aparecer e desaparecer?
sem passar pelas portas, um corpo que podia transcender o cimento, o concreto. Por isso que a primeira coisa que vai acontecer é que nosso corpo será transformado. Passaremos pelo teto. Amém? Mas será um corpo físico. Poderá bater na mão do seu irmão, mas esse corpo nunca envelhecerá, nunca ficará enfermo, nunca ficará doente e nunca morrerá. Por quanto tempo? Para todo o sempre. Until the 12 of never. That's a long, long time. Para sempre, irmãos. Amém? Esteja seguro que é parte desse exército. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number, when the saints go marching in. Amém. Amém. Teremos um corpo que será jovem para sempre e saudável. Um corpo imortal. Um corpo que não pode morrer. A morte ficará para trás. Amém. Teremos carruagens de fogo. Uma Lamborghini será como um brinquedo infantil. Não vai ter limite de velocidade. Você não vai morrer. Nunca. Deus fez o universo inteiro para os seus filhos brincarem. Você pensava que ia tocar harpa o dia todo e cantar louvores? Não, não. O céu é mais do que isso. Vamos usufruir as bênçãos de Deus, não vamos precisar mais trabalhar. Amém. Aguardamos este corpo. Amém. Não vamos necessitar de botox. Nunca mais vai ser necessário entrar numa sala de cirurgia. Você terá um novo corpo. A Bíblia diz que será um corpo como o corpo de Jesus. É isso que a Bíblia promete em Romanos 8:11? Não. E por que disse isso tudo? Só para motivar você. Veja o que a Bíblia diz. Veja. Dará vida a seus corpos mortais. O corpo que teremos no futuro será imortal. Aqui fala que o Espírito Santo em nós vivifica nossos corpos mortais. Você pensa que o Espírito Santo daria vida ao nosso corpo e ele permaneceria enfermo? Você pensa que o Espírito Santo daria vida ao seu corpo e causaria o seu corpo a permanecer como era? Ou você acha que existe uma mudança quando o Espírito vivifica o seu corpo? Me diga. Alguns de vocês estão sempre cansados, alguns estão sempre se sentindo desanimados, cheios de fadiga ou com uma doença crônica. Esse não é o ideal de Deus. Essa mensagem vai libertar você. Amém? Outro dia eu estava correndo, estava fazendo o meu exercício, estava meditando em Romanos 8:11 e Deus abriu esse versículo para mim. Esse versículo está cheio do poder do Deus triuno. Deus triuno quer dizer... Deus são três pessoas divinas em um. Um Deus, não três deuses. Três pessoas, um Deus. Podemos usar a água como ilustração. Líquido, sólido e gasoso, a mesma substância em diferentes estados, mas não explica o mistério do Deus triuno. Não dá para explicar porque é um mistério. Eu chamo do Deus triuno. Deus não disse, farei o homem. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse versículo está encharcado com Deus triuno. O triuno Deus é mencionado duas vezes em um versículo. Leamos o texto. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, percebe o Deus triuno? O Espírito daquele que ressuscitou Jesus. O Espírito Santo do Pai que ressuscitou Jesus o Filho. Você viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Percebeu? Na primeira parte do versículo vemos o Deus triuno. O Deus triuno participando da ressurreição de Jesus. Se esse Espírito habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo, aquele, o Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Vemos aqui a Trindade mencionada mais uma vez, duas vezes em um versículo. O Deus triuno é mencionado duas vezes. É um versículo de porção dobrada. Porque eu só disse isso, pastor Prince.
Assim como as 3 pessoas estavam envolvidas na ressurreição de Jesus, as 3 pessoas estão envolvidas em dar vida ao seu corpo mortal. Você pensa por um momento que Deus quer que você permaneça nesse estado de enfermidade e cronicamente cansado? Você pensa que Deus quer que você permaneça assim? Todas as 3 pessoas divinas da Trindade estão envolvidas em dar vida ao seu corpo mortal. Só essa informação nos enche de energia. Alguns estavam em estado de coma e precisavam dessa mensagem. Amém? Amém. É incrível perceber que quando nós vamos a um jogo de futebol, nós gritamos. Quando estamos na casa de Deus, nós dormimos. É uma guerra espiritual. Deixe-me dizer, eu não sou um pastor que fica ofendido quando as pessoas dormem no culto. Às vezes, tenho vontade de dormir. Ontem à noite eu dormi muito pouco. Às vezes eu penso que um dia eu vou estar pregando e vou dormir enquanto prego. Nós nos merecemos. A verdade é que isso nos mostra que existe uma batalha espiritual. Antes de você morrer, você fica doente. Antes de ficar doente, você fica fraco. Antes de ficar fraco, fica cansado. Tudo bem ficar cansado depois de um dia de trabalho. Jesus, depois de uma jornada, como homem, se sentou porque estava cansado. Era um cansaço natural. Hoje, quando voltar para casa e me deitar na minha cama, eu vou me sentir naturalmente cansado. Cumpri meu dever. Quantos entendem isso? Amém? Muitas pessoas não trabalham e vivem cansadas. A Bíblia diz em Eclesiastes que o sono do que trabalha é doce. Amém? Quando não trabalha e vive cansado, isso se chama preguiça. Correto? Mas escute, se você está sempre cansado, você dorme no trabalho e até na igreja, queremos que você saiba que não é você, alguém está atacando você. O diabo não quer que você escute a mensagem que está sendo pregada. Existe uma batalha se travando. Amém? Amém? As 3 divinas pessoas estão envolvidas em dar vida ao seu corpo mortal. Amém? Vejamos uma vez mais o versículo. Vou falar um pouco daquilo que eu recebi de Deus quando estudava. Veja, a primeira parte diz que a Trindade estava envolvida na ressurreição. Certo? Amém? Jesus, o Pai e o Espírito Santo se envolveram na ressurreição de Jesus. O que ressuscitou Jesus dará vida aos vossos corpos mortais. Amém? Não esqueça que a Bíblia diz com clareza que Deus que ressuscitou Cristo dará vida. Não diz somente que Deus dará vida. Diz que Deus que ressuscitou Cristo dará vida aos nossos corpos mortais. Vamos comparar. O que é mais difícil? Ressuscitar Jesus dentre os mortos ou dar vida aos nossos corpos mortais? Eu sei que para Deus não existe nada difícil, certo? Mas estou falando em termos, como Jesus falou com os fariseus. No nível humano, quando ele viu o homem paralítico, ele disse para os fariseus, o que é mais fácil? Dizer ao enfermo, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma tua cama e anda? O que é mais fácil? Ele estava falando em termos de fácil e difícil. Eu pergunto para vocês, o que é mais difícil? Ressuscitar Cristo dos mortos ou dar vida aos nossos corpos mortais? Eu vejo que o auditório ficou dividido. O que você acha? A propósito, um desses é mais difícil. Ressuscitar Cristo dentre os mortos. Eu vou provar para você, no livro de Efésios, quando diz que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Paulo usa algumas palavras gregas para poder, energia, exousia, dunamis. Amém? Incrível. Kratos. Palavras que denotam poder, domínio para ressuscitar Jesus dos mortos, porque todos os poderes das trevas estavam tentando impedir isso. Ressuscitar Jesus dos mortos foi a realização maior de Deus. Deus se utilizou de todo o seu poder para ressuscitar Jesus. Você me escuta? E ninguém pôde impedir isso. Amém? Ele ressuscitou. Você me escuta?
Se isso foi mais difícil, o que é para Deus dar vida ao seu corpo? Curar o seu corpo. Digam, irmãos. Amém? Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Agora, vou mostrar para vocês agora, igreja. Há tempos atrás eu perguntei se isso é verdade, isso é verdade. Eu disse, Senhor, porque eu fui acometido de gripe. Um vírus tão minúsculo que eu não posso ver com os meus olhos e fiquei enfermo por dias por esse pequeno vírus. Agora temos a gripe aviária, certo? Já viu uma galinha dizer, atim? Eu disse, Senhor, se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em mim, e Ele habita, porque eu fui acometido por essa dor de cabeça. Algo está errado, Senhor, e o Senhor me trouxe para esse versículo. Está preparado? Você está pronto? A resposta se encontra no contexto. Veja o contexto, Romanos 8, versículo 10, o versículo que antecede a esse. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Essa justiça é agir corretamente ou é uma dádiva? É uma dádiva. Amém? Uma dádiva, um estado de ser. Não é agir corretamente, aleluia. Amém? A palavra espírito na expressão o espírito é vida, em algumas versões está com a letra maiúscula. Estava a critério dos tradutores dizerem se era o espírito humano ou o Espírito Santo. Muitas vezes eles estão tão interconectados que é difícil saber se é o Espírito humano ou o Espírito Santo. Mas nós sabemos que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não depende da justiça para ter vida. É o espírito do homem, por isso devia estar com letra minúscula. Nosso espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Amém? Certo? Você entendeu? Quantos sabem que tem Cristo? Quantos de vocês? Se você tem Cristo dentro de você, seu corpo está morto por causa do pecado, mas seu espírito humano está vivo por causa da justiça. Nosso corpo está morto por causa do pecado. Temos que nos desesperar porque, apesar de Cristo, nosso corpo está morto por causa do pecado? Não, não temos que nos desesperar. Nós temos o versículo 11. O versículo 11 diz que Deus dá vida ao corpo mortal. Deus dá vida ao seu corpo mortal, amém? Vou ilustrar, ok? Darren, vem aqui. Patrick, vem aqui. Gabriel, vem aqui. Eu preciso de um sujeito bem bonito para me representar. Você vai me representar? Ok. Esse é o Pastor Prince em 3 divisões, certo? Espírito, alma e corpo. Ok. Esse é o corpo do Pastor Prince. Vem a semelhança? Ok. Essa é a alma, a mente, as emoções estão na alma. Diga alma. Esse é o espírito. Diga espírito. Agora, repitam essas palavras. Eu sou o espírito, eu tenho uma alma e vivo num corpo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é sua casa. Se morrer, seu corpo cai e o verdadeiro você sai. A primeira coisa que vai sentir é que sua alma e seu espírito saíram. Seus sentimentos lhe acompanham. Seu corpo cai no chão. A primeira coisa que você sente como crente é que você se sente vivo. Seu corpo é um impedimento, você se sente livre. Não somente isso, você se sente em completa paz. Paz verdadeira e alegria incessante. Para sempre. Não se preocupe com o seu corpo. A Bíblia diz que Deus vai dar a você um novo corpo. Um corpo como o de Jesus. Amém? Boas novas. Muito boas novas. Assim, você não é o seu corpo. Amém?
Essa é a casa onde vive, sua moradia, é a sua residência. Olha ao redor e vai ver que tem muitas casas. Temos apartamentos, casas com quintal, algumas parecem um hotel, 2 lustres na orelha. Algumas são casas que têm portões grandes. Algumas têm lindas janelas, outras pequenas janelas, algumas janelões. Algumas têm um telhado espetado, outras têm um telhado aberto. Assim, o nosso corpo é a casa onde nós moramos. Você não é seu corpo, você é o espírito e possui uma alma. Alma e espírito estão interligados, mas a título de explicação eu vou dividir. Esse aqui sou eu, esse é você. Nós somos seres tripartites. O que é tripartite? 3 partes em um. Como Deus, Ele nos fez a sua imagem. Ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus disse, façamos homem a nossa imagem. Deus nos fez espírito, porque sendo espírito, Ele pode se comunicar conosco. Os que não são salvos estão mortos. Baixa a cabeça, mortos. É assim que é uma pessoa que não é salva. Seu espírito está morto. Mas a alma e o corpo estão vivos, desconectados do espírito. Com a mente não pode-se entender a Deus, com as emoções não podemos sentir a Deus. Com a vontade não podemos nos comunicar com Deus. Com o corpo jamais podemos tocar Deus. Deus é espírito. Deus é espírito e você é espírito. Quando você recebe Jesus, seu espírito vive. Olhe para cima, agora você está vivo. Amém? E agora Deus que é espírito e você que é um espírito podem se comunicar. Você tem absoluta certeza que está salvo. Alguém pergunta e você diz, eu sei que sou salvo. Quando recebemos Jesus, recebemos essa convicção. Amém? Amém? Pode vir um teólogo dizendo, eu sou graduado por um dos melhores seminários do mundo, eu vim aqui para dizer que se você faz parte dessa igreja, você não é salvo. Chegou tarde, eu sei que sou salvo. Amém? Existe uma convicção interior que transcende o conhecimento humano, certo? Veja isso, é muito interessante. Você, bonitão. Ok, a Bíblia diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Assim, o corpo está morto mesmo para os crentes, os descrentes muito mais. Mas para o crente, seu corpo está morto por causa do pecado. Não se desespere, porque o Espírito está vivo por causa da justiça de Cristo. Quando recebemos Jesus, para onde Jesus vem, o Espírito de Cristo vem para o nosso espírito. Às vezes a pessoa sente a sua presença, certo? Pode chorar no corpo, mas isso não importa, não é para aqui que Deus vem. Também não é para aqui. Não é para a mente nem para o corpo, ele vem para o espírito. E o espírito, olhando para baixo, que estava desconectado, recebe vida. Isso é nascer de novo. Amém? Amém? Amém! E quanto mais vem a igreja, recebe alimento e desenvolve seus músculos. Amém? Você se torna mais e mais forte. Veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo quer vivificar nossos corpos mortais. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Veja que o versículo 10 diz, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Mas tem uma parte no meio, a mente. É a mente que impede que o Espírito toque o corpo. Se lermos Romanos 8, o texto que estamos estudando, encontramos que a mente carnal produz morte e a mente espiritual produz vida e paz. Você vai ficar surpreso. O que é mente carnal? Não são pensamentos impuros. É claro que isso é carnal. Mas ter uma mente carnal aqui é crer que você está sujo, impuro, é um pecador, mesmo sendo salvo. Você acha que é um péssimo cristão? Crer assim é ser carnal. Crer assim, segundo a Bíblia, gera morte. Mas se você crer como a Bíblia diz, você crê que você é a justiça de Deus em Cristo, isso é ter uma mente espiritual que produz vida e paz. Você me escuta? Depois de ser salvo, o cristão precisa de bom ensinamento, precisa que sua mente seja renovada, ou então sua mente será magra. Amém? Eu só estava ilustrando.
Aqui está a mente e as emoções. O Espírito de Deus vem a seu espírito porque você é... Você é justo? Sim. Se sua mente não sabe que você é justo, não existe conexão. O espírito toca a mente não toca o corpo. Não toca, porque a mente não sabe quem está tocando. A mente não sabe. É verdade que todo crente é justo. É um fato. Saiba ou não saiba, ele é justo. Mesmo que ache que é sujo, impuro, você continua justo aos olhos de Deus. Isso fica confuso porque Deus nos trata como o pecado não fosse mais uma barreira. Ele fala com você e você diz, como Deus pode falar comigo? É Deus mesmo? Você está entendendo? Por isso precisamos de ensino bíblico. É por isso que você deve ir à igreja e ser alimentado. Sua mente precisa aprender, ela precisa ser renovada. Somos transformados pela renovação das nossas mentes. Nossa mente precisa saber que somos justos. Amém? A mente é também a sua consciência. As pessoas podem dizer amém, amém, mas estão conscientes das suas falhas, das suas limitações. Principalmente as mulheres. Desculpa, talvez por causa da queda de Eva. As mulheres têm a tendência de não se valorizarem. Quando aconselhamos uma mulher cujo marido cometeu adultério, ela diz, talvez seja minha culpa. Talvez precisasse ser mais amável, mas não existe desculpa para adultério. Ok? Quantos entendem isso? As mulheres se culpam facilmente. Mesmo quando vem a você com hematomas, o marido bateu pela 10ª vez. Você sabe o que elas dizem? Talvez tenha motivos, eu o provoquei. Costumamos acreditar o pior em nós. Quando Deus diz que somos justos, não acreditamos. Não pode ser, eu fracassei ontem à noite, fracassei essa manhã, fracassei na estrada vindo para aqui. Como posso ser justo? A Bíblia diz que não vem pela sua obediência, vem pela fé. Amém? E porque está sempre consciente do seu pecado, e a consciência está na alma, você está sempre consciente do pecado, mas a vida do Espírito está tentando tocar você, mas você não percebe. Um dia você vem à igreja New Creation, ouve a palavra que diz que você é justo, a sua mente começa a receber a informação. Amém? A sua mente começa a escutar. Deus fala com você. A voz de Deus fala com você. Aquela voz que fala com você quando você está deprimido, desencorajado, essa voz é de Deus. É a vida de Deus tentando alcançar a sua mente. Amém? Agora você crê nessa voz. Você não duvida mais da voz amiga de Deus. Você não duvida mais que é justo em Deus. Você começa a crer e o Espírito começa lentamente a tocá-lo. Sua mente começa a cooperar com o Espírito. Amém? Veja o que acontece. No momento que a sua mente começa a crer e ser consciente da sua justiça, e vem uma corrente elétrica do Espírito que é vida. E chum, bababá, pão, aleluia, aleluia, aleluia. Amém! Então, os três ficam felizes. Tem vida espiritual. E as pessoas veem, você tem 60 anos, e eles dizem, para de brincar comigo, você parece ter 30 anos. Os seus familiares dizem, você fez uma operação plástica, e eles não conseguem acreditar que algo aconteceu com o seu corpo. O que aconteceu foi que a corrente elétrica começou a fluir livremente. Vocês me escutam? Muitos crentes não acreditam nisso. Veja, se Romanos 8:11... a vivificação dos nossos corpos fosse automática, nenhum crente ficaria doente. Nenhum crente morreria antes do tempo. Nenhum crente teria um cansaço crônico. Mas isso não acontece. Você sabe que existem crentes que só vivem cansados, só vivem desmotivados e doentes. Mas, graças a Deus, encontramos o segredo. É ver o versículo no seu contexto. No versículo 10 diz que o Espírito vive por causa da justiça. Fala do corpo morto e do Espírito vivo. Mas, no início de Romanos, fala a respeito da mente. A mente precisa ser renovada. A mente está no meio. A mente é intermediária. Se a mente não concorda com o Espírito
O espírito não pode tocar o corpo. Podem baixar as mãos. Muitos crentes morrem assim. O espírito tocando a alma, mandando crerem na verdade de quem são em Cristo, dizendo que são curados, são justos, mas a mente não responde. A mente não é treinada. Talvez vá a uma igreja que ensina que Deus não cura, que Ele deixa alguns doentes por sua providência, por uma razão. Amém? E a mente não se conecta tocando o corpo. Esse é o ideal de Deus para o crente. Todas as vezes que você diz a sua justiça de Deus em Cristo, sabe o que acontece? Você dá vida ao corpo. Amém? Bem, quando diz isso, está fazendo assim. O poder da vida flui. Aleluia. A pessoa se sente energizada. Quer assistir 4 cultos. Aleluia. Ela está cheia de energia. Já que vocês estão aqui, The wheels on the bus go round and round, round. um aplauso para eles. Aleluia. Glória a Jesus. Agora, deixe-me concluir com mais um versículo. O fato, irmãos, é que Jesus veio dar vida. A Bíblia diz que Jesus veio para dar regulamentos, regras, leis abundantes. Não, ele não veio para dar regras e regulamentos, mas ele veio dar vida e vida abundante. Amém? Deus nunca quis que você morresse. Nunca foi a vontade de Deus que o homem vivesse, depois envelhecesse, ficasse doente e morresse. Esse não é o ideal de Deus. Aconteceu por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga vida. Concluo com esse versículo. Romanos, capítulo 5, verso 17. Veja, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, quem foi esse imbecil que fez com que a morte alcançasse todos os homens? Adão! Por isso que a sua casa no céu vai estar escondidinha com muita segurança. Todos vão querer encontrá-lo. Eu acredito que ele foi para o céu. Amém? Pela transgressão de um só homem, o pecado de Adão, a morte reinou por meio dele. Você pode ver como foi poderosa a ofensa do primeiro homem, Adão. Seu pecado trouxe repercussões enormes que duram até hoje. Ok? Mas Deus fez algo. Deus enviou Jesus, o último Adão. Você sabia disso? O segundo Adão. Assim como o primeiro Adão representava toda a raça humana, Jesus hoje é nosso Adão. O versículo continua, muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva, não prêmio, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Meus 2 assuntos prediletos. Sou grato de poder pregar sobre isso. 2 coisas que você precisa. A abundância do favor imerecido e a dádiva da justiça. E você vai reinar em vida. Reinar em vida não é somente dizer, eu vou reinar nesta vida. Não é somente reinar aqui. Reinar em vida, ao contrário da morte em Adão. A morte opera nessa frequência, você está acima. Você está reinando com vida, pela vida. Em plenitude de vida. O oposto da morte. Aleluia! E as chaves são essas. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. É possível pregar sobre a graça demais? É para aqueles que receberam a imensa provisão da graça. Ore para o seu pastor pregar uma imensa provisão de graça. Porque aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. E não em morte, por Jesus Cristo. Amém? Pergunte a qualquer crente, com quem se identificam mais, o primeiro ou o último Adão? Ele se identifica mais com o primeiro. Com o que o primeiro Adão fez. As pessoas discutem sobre a graça. Tem gente que ainda pergunta, a mensagem da graça é válida? O senhor está pregando graça demais. Pastor Prince, sabe, o senhor está pregando muita graça.
É pela imensa provisão da graça e a dádiva. Eu gosto da expressão dádiva. Não fala prêmio. Da justiça. Muito mais aqueles que recebem. Você está recebendo? Um dos erros que cometemos é que nós vamos à frente para receber Cristo e achamos que é só isso, mas a palavra receber aqui fala de uma ação continuada. Você recebe especialmente quando fracassa. Amém? Você se ira no trânsito e deve dizer, eu recebi a dádiva da justiça, eu continuo justo. Aleluia, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Entendem? Ou então continua na consciência do pecado que produz ainda mais pecado. E você se ira mais no trânsito. Fica pior. A melhor coisa que fazemos é confessar que somos a justiça de Deus em Cristo. Amém, igreja? É uma ação continuada. Recebe especialmente quando fracassa. Após discutir com a sua esposa, vire de costas e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mesmo com raiva, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe o que vai acontecer? A morte não vai imperar no seu casamento. Quanto mais você confessa a justiça, recebe mais vida. A condenação produz morte. Amém? Veja que a palavra diz, os que recebem, a abundância da graça recebem, a dádiva da justiça. Vocês são bons recebedores? São bons recebedores? Os singapurianos são maus recebedores, porque se envergonham. Pensamos que só merecemos um presente quando existe um motivo. Mas imagine que não existe qualquer tipo de evento especial, não é seu aniversário, não é Natal e alguém lhe dá um presente. Como você reage? Você lembra? É no momento desses que fica provado se você é um bom recebedor ou um mau recebedor. Alguns dizem assim, mas amigo, não precisava isso. Pense nessa expressão, não precisava isso. É claro que eu não precisava dar um presente. Se eu tivesse que lhe dar um presente como seu patrão que tem que dar um salário, em função das leis trabalhistas, ele não tem outra escolha. Ele tem que dar a você o seu salário. Se eu tivesse que dar um presente, não seria um presente. Por que você diz, não era preciso? Claro que não era preciso, é um presente. Talvez você não diga, não era preciso, mas você diz, amigo, isso foi muito caro. Não precisava ter gastado dinheiro comigo. E as coisas ficam ainda piores quando envolve os seus filhos. Os seus filhos estão crescendo e a tia quer abençoar os filhos com algo e a mãe diz, não precisava gastar seu dinheiro com eles. E eles pensam, gastar dinheiro? Quer dizer que eu não mereço? E depois, quando eles crescem, não têm autoestima, eles entregam suas virtudes, o seu valor muito facilmente, e você diz, eu não ensinei a eles a serem assim. Você ensinou sim. Eles cresceram pensando que não tinham valor. Ninguém pode dar para minha filha Jéssica um presente que ela não mereça. Amém? Não gaste o seu dinheiro. Pobre crianças, não tem o valor. Nós somos maus recebedores. Ou, diríamos assim, porque o presente, eu não mereço esse presente. Pare, é um presente. Se merecesse, não seria um presente, seria uma recompensa. Se você merece, é uma recompensa. Deus não nos deu a recompensa da justiça por sua obediência. Ele deu uma dádiva, mas Deus não precisava disso. Jesus morreu, que desperdício. E Deus dá a dádiva e você diz, eu não mereço. E Deus disse, eu sei. Por isso eu quero que você receba. Amém? Qual a reação ideal? Me digam. Claro que é receber. Qual a reação correta? É dar alegria àquele que deu e àquele que recebe. Muito obrigado. Amém. Minha filha Jéssica se expressa dessa forma, assim, obrigado, obrigado, obrigado.
Ela gosta de brincar comigo, eu gosto de ouvi-la dizer obrigado, obrigado. Ouse receber. Jesus já pagou. A maior coisa que pode fazer por aquele que deu sua vida e sofreu por você é dizer obrigado e usufruir a dádiva. Se você sabe que alguém sofreu muito para lhe dar esse paletó, você sabe que essa pessoa sofreu, o que você faz? Você veste o paletó para que essa pessoa veja. E veste feliz e orgulhoso. Posso ter um amém? Isso traz alegria para aquele que deu. Amém? Levante suas mãos desse lugar. Aleluia! Pai Celestial, agradecemos por sua palavra. Ao sairmos deste lugar, Pai, agradecemos pelo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos e habita em nós. Vivifica toda a célula, todo órgão, toda a função do nosso corpo, da nossa cabeça aos nossos pés, com o poder da ressurreição e com a força divina, com saúde divina. Renova a nossa juventude como das águias. Nós agradecemos, Pai, porque nessa semana a semente do justo vai ser liberta. Nossos filhos serão protegidos. O nosso caminho é o caminho da vida e não haverá morte. Agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. A riqueza do ímpio é para nós. Pai, nem o mal vai nos alcançar, nem uma enfermidade ou praga, porque somos a justiça de Deus em Cristo. Estamos em Cristo, no lugar seguro do Altíssimo, acima de toda maldição e de toda enfermidade, de todo mal e acima de Satanás. Agradecemos, Pai, porque somos totalmente protegidos em Cristo, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.